O filme começa em uma área desértica, onde vemos uma mulher chamada Mallory dirigindo seu carro. Ela está prestes a se casar, pois descobrimos que o casamento está marcado para daqui a uma semana. Por isso, ela está saindo da cidade para fazer os preparativos para o grande dia na casa de sua irmã. A garota não parece muito animada com o casamento, pois mal consegue acreditar que vai se casar em uma semana. No caminho, ela faz uma videochamada com sua irmã, Ela diz que ainda não comprou as passagens de avião, pois quer ter certeza de que Mallory está realmente apaixonada e feliz com sua decisão. Mallory responde dizendo que está feliz, mas com uma voz falsa, e desliga a chamada. Não se sabe o que a faz se sentir assim. Enquanto dirige por uma estrada isolada, perdida em seus pensamentos, ela entra em uma estrada de serviço a partir da via principal. Mallory pega a estrada de serviço porque planeja fazer um atalho para seu destino, que é Denver. No entanto, ela é interrompida quando seu carro quebra no meio do caminho. Ela tenta dar partida no motor, mas sem sucesso. Agora, Mallory está sozinha em uma área completamente isolada e, para piorar, não há sinal de celular, então ela não pode pedir ajuda. Quando tenta abrir uma lata de refrigerante, ela explode e molha suas roupas. Ela então vai trocar de roupa no banco de trás do carro, justo quando é surpreendida por um homem chamado Christian. Ele pergunta o que aconteceu e, sentindo pena da garota encalhada, começa a consertar o carro dela. Para a sorte de Mallory, o homem sabe o que está fazendo e consegue resolver o problema. Mallory agradece e em seguida segue viagem. Você deve estar pensando que ela deveria ter oferecido uma carona ao homem. Bem, é exatamente isso que Mallory pensa, pois enquanto dirige, ela começa a refletir que o homem está a pé e a ajudou a consertar o carro. Então o mínimo que ela poderia fazer era oferecer uma carona. Ela o convida a entrar no carro, e enquanto os dois seguem viagem, percebemos que Christian não sabe o conceito de ficar quieto. Ele começa a falar e tenta impressionar Mallory, se gabando. É nesse momento que ele começa a agir de forma estranha. Ele fala sobre como o destino os uniu e que tudo estava predestinado a acontecer assim. Não demora muito para percebermos que ele é um completo pervertido, pois começa a dizer coisas muito inadequadas para ela. Quando Mallory cansa de suas bobagens, ela para o carro e pede que ele saia. Christian, no entanto, não é do tipo obediente e não entrou no carro para sair tão facilmente. Mallory agora não tem escolha a não ser continuar dirigindo, e enquanto pensa em uma maneira de salvar sua vida e se livrar do pervertido, percebe que Christian não está usando o cinto de segurança. Ela então acelera o máximo que pode e dirige em direção a um guardrail perto de uma curva. O carro capota, e a próxima cena que vemos é Mallory pendurada de cabeça para baixo no carro. Quando tenta sair, percebe que seu pé está preso no banco e ela não consegue se mover. Como Christian não estava usando cinto de segurança, ele foi arremessado para fora do carro e está inconsciente. Ele está machucado, mas não tanto quanto Mallory, e na verdade, está em uma condição muito melhor que a dela. Isso fica claro quando ele acorda, se aproxima de Mallory e percebe que uma de suas pernas está presa. Ele então diz para ela se livrar dali, antes de deixar a pobre garota pendurada de cabeça para baixo no carro para morrer. Mallory não tem escolha a não ser gritar por ajuda, e vemos que há um rio por perto. A noite cai, mas ninguém aparece para ajudá-la, e ela permanece na mesma situação por um longo tempo. Conforme a noite avança, o frio aumenta e sua condição começa a piorar muito. Mallory olha ao redor e encontra algumas de suas roupas no carro, conseguindo vesti-las. Para sua sorte, o carro ainda tem um pouco de bateria, então ela liga o aquecedor. O problema, no entanto, é que o frio não é a única ameaça. Ela está presa no meio de uma área próxima a uma floresta, e há muitos animais selvagens por perto. Ela rapidamente liga os faróis do carro para afastá-los, e funciona. Milagrosamente, ela consegue sobreviver à noite brutal. Quando o sol está prestes a nascer, Mallory ainda está presa e em grandes apuros, pois tem muito pouca água e nada para comer. O dia inteiro passa, e ninguém aparece para ajudar a pobre garota, que continua presa no carro, de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, ela ainda está lá, olhando ao redor, mas não encontra nenhum sinal de esperança. Mallory está em uma condição muito ruim agora, e para piorar, Christian aparece, parecendo muito feliz e saudável. Além disso, ele tem uma expressão de satisfação no rosto e não sente vergonha em admitir que está gostando de cada momento da agonia de Mallory. Ele volta para torturá-la mentalmente comendo e bebendo na frente dela. O pervertido então fala novamente sobre como o destino é uma coisa engraçada. Enquanto Christian senta ali, curtindo a dor e o sofrimento de Mallory, ele diz que encontrou uma cabana, que está vazia no momento, mas acredita que uma família mora lá e que eles não estão em casa.
Christian também percebe que Mallory não vai aguentar por muito tempo, pois ela pode não sobreviver a outra noite. Com isso em mente, ele a deixa lá enquanto Mallory grita e implora por ajuda. A terceira noite cai, está escuro lá fora e, para sua sorte, Mallory encontra um isqueiro no carro. Ela o acende para ter alguma luz e, possivelmente, um pouco de calor no meio da noite fria. Mallory então adormece, mas não por muito tempo, pois é acordada por uma família de ratos que parece estar se divertindo com seu corpo. Mallory está cansada de tudo e fica agressiva, o que é necessário naquele momento, pois ela acaba matando um dos ratos. Depois de refletir um pouco, a visita dos ratos acaba não sendo tão ruim para ela, pois pelo menos ela consegue algo para comer. Na manhã seguinte, Mallory acorda quando seu telefone toca. Isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido com ela naquela situação, e a única coisa que vem à sua mente é a esperança. No entanto, antes que ela possa atender qualquer chamada, Christian aparece novamente, e assim que Mallory o vê, ela esconde o telefone rapidamente. Christian começa a falar sobre a cabana novamente, e diz que a família que mora lá voltou. Ele então revela que os trancou na própria cabana e diz a Mallory que ela não precisa ter medo dele, pois agora ele vai ajudá-la a sair dali. A primeira coisa que Christian faz é tomar o celular dela, percebendo que ela o estava escondendo. Ele então lhe dá uma serra. A princípio, Mallory diz que não pode usar a serra para cortar a porta e Christian concorda. Ele não espera que ela faça isso, pois só deu a serra para que ela cortasse o próprio pé e se libertasse. Ele diz que essa é sua única opção, e se ela não fizer isso logo, pode morrer ali. Depois disso, ele a deixa sozinha novamente. Mallory agora está com a serra nas mãos e pensa no que Christian disse para ela fazer, mas acaba gritando de frustração. A noite cai, e Mallory começa a sentir sede, pois já faz um tempo que ela está sem água. Parece que Deus ouviu suas súplicas, pois começa a chover forte, então ela não morrerá de sede. Quando liga o rádio, ela descobre que as estradas estão inundadas por causa da tempestade e que as pessoas estão usando estradas secundárias, já que as principais estão alagadas. Pouco depois, um carro para perto dela e, para seu desespero, é Christian. Quando ele estaciona, Mallory bolha um plano. Ela coloca o sangue do rato morto em seu pé e finge estar morta. Ela faz parecer que morreu tentando cortar o próprio pé. Christian se aproxima para verificar com uma lanterna, mas quando está perto o suficiente, Mallory consegue esfaqueá-lo, rouba as chaves do carro e tranca o veículo. Em seguida, ela joga as chaves longe no meio da noite, onde ele não será capaz de encontrá-las. Agora, o plano dela é que alguém pode passar por ali e notar o carro parado. Não demora muito para que um carro se aproxime, e é um carro da polícia. Quando o policial sai do carro, Mallory grita tentando chamar sua atenção. Devido ao barulho da tempestade, sua voz é abafada pelos trovões. Christian, por outro lado, continua fingindo ser um homem inocente que acabou se machucando na tempestade e pede ao policial que o leve até a cabana próxima. Mallory continua gritando, mas ninguém mais ouve seus gritos. Ela começa a sentir que, se não conseguir sair dali logo, não vai sobreviver, e começa a pensar no que Christian disse. Enquanto tenta encontrar coragem para fazer o que ele sugeriu, ela diz chega e começa a tentar cortar a própria perna. Mas só faz alguns cortes superficiais antes que o carro comece a se mover devido à enchente. Quando o carro começa a cair, a porta se abre e ela se solta. Agora, ela realmente precisa de ajuda médica e, além disso, precisa sair daquele lugar. Mallory se aproxima da margem do rio e começa a caminhar para longe dali. Não muito longe do rio, ela avista uma cabana e ouve alguém gritando lá dentro. Isso a faz se mover rapidamente em direção à casa, mas, ao fazer isso, ela aciona uma armadilha para ursos que estava no chão. Nesse momento, ela começa a pensar na cabana que Christian mencionou. Mallory agora sabe que Christian deve estar lá e, com isso em mente, começa a circular a cabana. Lá, ela testemunha Christian matar o policial que o ajudou antes e manter a filha dele, Kate, como refém. Quando ela entra silenciosamente na cabana, vê que Christian também matou os donos da casa e pega a arma do policial. Mallory consegue se infiltrar e tenta libertar a garota, enquanto Christian experimenta o uniforme da polícia, possivelmente para seu próximo plano maligno. Pouco depois, Mallory ouve os passos de Christian se aproximando e se esconde antes que o psicopata apareça. Ela então consegue pegar a arma do policial. Mallory aponta a arma para ele e diz que vai atirar se ele se mover. Christian avança sobre Mallory, e enquanto isso Mallory diz para Kate correr. Ela luta com Christian e pouco depois, consegue se livrar dele. Quando Christian entra na sala procurando por ela, Mallory já não está mais lá. Ela finalmente o derrota, empurrando-o da varanda do segundo andar.
Ele cai e prende a perna em uma armadilha para ursos. Mallory então desce as escadas mancando com Kate e lhe dá a faca. Ela diz que vai dar a ele a mesma chance que ele deu a ela. Falando sobre destino, Mallory diz a Christian que ele estava certo. Talvez realmente fosse para ser assim desde o momento em que se conheceram. Antes do filme terminar, Christian sofre com o ferimento, enquanto reflete sobre o que Mallory disse. Mallory e Kate seguem pela estrada em busca de ajuda. É aqui que o filme termina.